Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Meus irmãos, hoje a gente vive em uma sociedade profundamente cansada. Não é apenas o cansaço do corpo, mas um cansaço, um esgotamento da alma. Hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas, elas, de tanto lutar, de tanto buscar, estão se cansando. Muitas pessoas vêm sobrecarregadas, muitas pessoas carregando peso demais que não é para carregar. E acabaram o quê, irmão? Cansando. Tanto na caminhada da vida, tanto na caminhada cristã, como servir a Deus. Hoje muitas pessoas, elas estão cansadas, que não tem mais ânimo. O desânimo vem tomar de conta da sua alma, da sua vida. E Jesus, irmão, Ele faz um convite às pessoas. Um convite especial. Não é um convite para um, mas para todos. Todos que estão cansados. Então esse é um convite para mim e para você. Se você se sente, irmão, cansado, desanimado, precisando de uma ajuda, precisando de um viver, uma vida de fé, voltar a viver, ter alegria com Deus, Jesus convida você e eu para ir até Ele. Porque somente nele que vamos encontrar, irmão, descanso para a nossa alma. Só nele vamos descansar, só nele que vamos ter prazer de novo de viver. Viver é um tempo difícil, exigência é grande. O mundo ele quer resultado, o mundo quer pressa. E nessa correria, nesse termo, muitas pessoas, irmão, têm ficado para trás. Muitas pessoas estão tão ansiosas, devem tão ansiosas que até mesmo perderam a vontade de viver. Muitas pessoas não conseguem mais sequer dormir. Vive tão cansada, deprimida. Isso, irmão, Jesus, Ele nos alerta para nós voltarmos para Ele. Jesus, Ele falou isso, irmão, em um contexto espiritual, naquela época, por viver dessa forma, oprimido pelos religiosos, oprimidos pelo governo. Os religiosos colocavam as leis pesadas sobre o povo cumprir, mas não ajudavam o povo a carregar. Jesus, Ele não fala, vou tirar de vocês o jugo de vocês. Ele fala, carrega o meu jugo. Carrega o meu jugo, porque ele é suave. Irmãos, é tempo de nós pensarmos, voltarmos às Escrituras e ver o quanto Jesus, Ele nos ama, o quanto o Senhor, Ele tem um convite especial para cada um de nós. Vinde a mim. Se você se enquadra nesse chamado, volte para Cristo. Somente nele você vai encontrar, irmão, descanso para a sua alma. Ele mesmo vai dizer, você vai encontrar descanso para a vossa alma. Então, aonde vamos encontrar descanso para a nossa alma, irmão? Em Cristo. Em Cristo, Jesus, Ele se preocupa com isso. Deus, Ele nos chama para isso. Para descansarmos, repousarmos, ter Ele como o nosso refúgio. Irmãos, vivemos numa época onde o povo vive numa correria doida. Corre para lá, corre para cá. E acaba esquecendo de vir até o Senhor, de se refugiar no Senhor. E acaba o quê? Cansado, tanto fisicamente como espiritualmente. Muitas pessoas estão cansadas, estão desanimadas, estão oprimidas. O mundo oprime. Cada dia que você vê as coisas, o mundo vem oprimindo a população, governos vêm oprimindo a sociedade e as pessoas cada dia vivendo oprimidas. Correndo para um lado e para o outro sem saber o que fazer. Mas, irmão, a resposta está em Cristo. Para o seu descanso, para o seu sossego, para a sua vida de amor, para uma vida de paz, para você dormir bem, para você descansar. Esse está em Cristo. Ele mesmo que faz o convite. Vinde a mim. Irmão, se Ele faz o convite, é porque Ele tem prazer de nos ajudar.
Então, qual é o seu peso que você carrega hoje? Qual é o jugo que está sobre você? Do mundo é pesado. O jugo do mundo não tem dó, é um jugo pesado, mas o de Cristo é um jugo suave. É um jugo que Ele ajuda a carregar. Você não está só. Mas se você caminhar, irmão, pensando somente nas coisas do mundo, o mundo vai sobrecarregar você. E você não vai ter forças para carregar esse peso sozinho. Então, irmão, que possamos meditar na palavra de Deus, que possamos analisar o quanto o Senhor, Ele nos ama, o quanto o Senhor, Ele quer que se voltamos para Ele e buscamos nele um refúgio, Ele fala, vinde a mim. Nosso primeiro ponto, irmão, que a gente vai abordar aqui, é um texto que dá para tirar várias lições, mas apenas 3 pontos eu preparei aqui para a gente meditar um pouco. Primeiro ponto é o convite de Jesus aos cansados. Ao versículo 28 vai dizer isso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Olha o convite de Cristo, irmão. Todos estão sobrecarregados. Observe que Jesus não convida apenas alguns, mas todos. Jesus não convida, irmão, os fortes, aqueles que se acham fortes, mas os cansados. Jesus não chama aqueles que se acham que pode tudo, que se autoavalia, mas Jesus chama aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão precisando de ajuda. Irmãos, na caminhada cristã, nós precisamos reconhecer as nossas forças, os nossos limites. Reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer o nosso cansaço. Isso não é motivo de derrota, mas é um motivo de restauração quando chegamos a Cristo. Ele nos restaura, Ele nos dá de novo o vigor para vivermos, o vigor para andarmos. Ele fala, vinde a mim, vinde a mim. O que você está esperando para ir até o Senhor? Ele nos chama, de braços abertos, Ele está pronto para nos ajudar, para nos fazer, irmão, uma nova pessoa, uma nova vida não cansada, sobrecarregada, mas uma vida alegre. Irmãos, Jesus, Ele nos chama para isso, para o descanso, para uma vida alegre nele. Ele não promete que a vida não vai ter mais dificuldade. A vida vai ter dificuldade. Você vai adoecer, vai passar por problema financeiro, você vai passar por momentos difíceis na sua família, na sua vida. Mas Ele fala, olha, eu posso te ajudar. Eu posso ajudar você a passar por isso. Carregue o meu jugo. Irmãos, e hoje quantas pessoas que quando estão sobrecarregadas demais, elas acabam vivendo uma vida oprimida e não sabem para onde correr. Mas o crente, o servo de Deus, ele tem que ter um rumo para onde ele vai. Nós carregamos, irmãos, algo na nossa vida, que é, irmãos, ou a vontade de servir a Deus, descansar em Deus, ou a vontade, irmão, que nos leva para longe de Deus. O mundo, ele não tem pena de você. O mundo, ele te sobrecarrega. O sistema, ele sobre te carrega. Mas Cristo, ele te oferece algo leve. O que você está esperando para se deleitar nesse Deus? Para buscar nosso Deus, para se deleitar no Senhor Jesus Cristo, irmão? Ele chama eu e você que estamos cansados. Muitos pastores estão cansados, sobrecarregados. Às vezes, as pessoas assumem uma função, às vezes você está numa função, e você, às vezes, você acha o topo, mas às vezes o seu coração, irmão, está quebrado, está dando arrastado. Não é fraqueza admitir nossos erros, mas, irmãos, quando admitimos que estamos fracos, precisando de ajuda, estamos sufocados, lembramos que o Senhor Jesus Cristo Ele nos convida, vinde a mim, eu cuido de você. Jesus se apresenta como aquele, irmão, que pode tudo. Ele se apresenta como o nosso refúgio, que somente Ele pode nos dar a paz interior, a paz da alma, que o mundo não pode nos dar. Então, irmãos, precisamos voltar para esse Senhor, precisamos voltar para Ele, porque Ele fala, porque eu vos aliviarei. Jesus não fala assim, eu acho que eu vou te aliviar.
Ou talvez eu vou te aliviar. Mas ele fala, eu te aliviarei. Ele afirma, ele confirma. Se você vir até ele, ele vai te ajudar. Ele vai te aliviar. Então, irmãos, Jesus, ele nos enche de esperança, de alegria. De termos um Senhor que se preocupa conosco. Um Senhor que se preocupa com seus filhos, com seus servos. E Ele chama para cada um de nós, quando sentirmos sobrecarregados, oprimidos, ir até Ele e descansar nele, buscar refúgio nele, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso refúgio. É nele que encontramos alegria para a nossa alma. Então, irmão, não deixe que o mundo venha lhe sufocar. Não deixe que a religião venha lhe sufocar. Mas, irmãos, repousa em Cristo. Repousa em Cristo. Tenha ânimo em Cristo, porque somente nele, irmão, que você vai encontrar a alegria para você viver. O mundo, ele não te dá alegria, mas o mundo, ele, ultimamente, irmão, ele só faz fazer nós sofrer, jogar jugo sobre nossas vidas. E às vezes, nessa caminhada, muitas pessoas, irmão, ficam sobrecarregadas demais. O peso, às vezes tão peso, cansaço físico, como até mesmo, irmão, o peso do pecado. Pecado não confessado, pecados ocultos, que faz a sua alma gemer, faz o seu corpo estremecer de dor. Assim como Davi, o salmista, ele fala, irmãos. Quando eu escondi o meu pecado, meus ossos estremeciam, como se fosse quebrar de dor. Às vezes, irmão, cansaço é isso. Às vezes, estamos vivendo dessa forma. Às vezes, estamos precisando, irmão, de um alívio, de um perdão. E peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor, irmão, porque Ele, somente nele, vamos encontrar a paz para a nossa alma. Então, lembre-se, irmão, lembre. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa, irmão, é a fala de Jesus. Esse é a fala do nosso Cristo. Então, irmão, é esse o primeiro ponto. Nosso segundo ponto, irmão, que a gente pode observar, é o versículo 29, que ele vai falar assim, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Irmãos, nesse segundo ponto a gente pode analisar aqui a necessidade de trocar de jugo. Qual é o jugo que você está carregando? Jesus oferece dele. O mundo também oferece dele. Mas o qual está sobre nós? É o jugo de Cristo ou o jugo do mundo? Este versículo revela, irmão, o paradoxo do reino de Deus. O descanso verdadeiro não vem da ausência de jugo, mas da escolha certa. E qual vamos carregar? Se é o de Cristo, se é o do mundo. Jesus não promete uma vida, irmão, sem responsabilidade. A vida cristã, ela tem responsabilidade. Mas o jugo de Cristo é diferente do que o mundo oferece. Porque, irmão, Ele nos ajuda o quê? A carregar. Quando nós estamos passando por dificuldades, problemas, irmão, Jesus está lá nos ajudando. Jesus está lá. Então Ele fala, vinde a mim. O que você está esperando? Tomai sobre vós o meu jugo. Irmão, o jugo, ele era um instrumento de madeira para usar nos animais. Aqui hoje a gente não vê mais, mas primeiro tinha a carroça que tinha 2 bois, tinha a canga, ela era bem no meio. Então, os dois dividiam o peso. Se colocasse só por um lado, um sentia mais peso que o outro, ele era colocado bem no meio. Assim, irmão, Jesus, ele oferece a carregar o jugo junto conosco. Mas precisamos, irmão, se voltar para Cristo. Precisamos olhar para Cristo e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu reconheço, Senhor, que estou precisando de ajuda. Às vezes somos orgulhosos demais, às vezes temos vergonha de falar para Deus, Senhor, estou cansado, Senhor, me ajuda. Às vezes, irmão, o que uma pessoa não pode lhe dar, o seu amigo não pode lhe dar, Jesus, ele pode te dar. Coloque a sua confiança, coloque a sua fé em Cristo. Aquilo que o homem pode dizer que vai lhe dar, mas ele não consegue. O homem ele pode te dar um apoio emocional, uma palavra bonita, pode lhe dar uma ajuda financeira, mas ele nunca vai te dar, irmão, o repouso da sua alma,
alegria para a sua alma. Ela só vai encontrar repouso, alegria, irmão, em Cristo. Quando nós aprendemos, irmão, de Cristo, ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quando ele fala, tomai o meu jugo e aprendei de mim, quando vamos olhar para as Escrituras, aprender de Cristo, a gente vai aprender que o quê, irmão? Que o jugo de Cristo é suave, que é maravilhoso, que é recompensador. É um jugo que não nos traz peso, mas que nos traz, irmão, a alegria de estar carregando o jugo de Cristo. Não é que nem o mundo. O jugo do mundo é pesado. O jugo do mundo é pesado demais que não damos conta de carregar. O mundo ele oferece paz, mas no final ele te dá tristeza. O mundo ele oferece descanso, mas no final é um peso enorme sobre a sua vida. Mas Jesus não. Jesus, Ele, irmão, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Esse é o Senhor que servimos, esse é o Cristo que servimos. Ele é humilde, Ele cuida, Ele é amoroso, Ele tem prazer de socorrer eu e você nos momentos difíceis da vida. E ainda, irmão, ele fala, você vai encontrar o quê? Descanso para a vossa alma. Somente em Cristo que encontramos o quê, irmão? Descanso para a nossa alma. Descanso eterno. Somente nele que vamos ter repouso, alegria de vivermos uma vida alegre, mesmo em meio às dificuldades da vida. Jesus, ele está no plano da nossa vida, irmãos. Passaremos alegremente. Lembre que o Senhor, Ele que oferece o seu jugo, Ele que oferece ajuda para nós, irmão. E nós, como filhos de Cristo, como filhos de Deus, irmãos, como servos do Senhor, temos que repousar em Deus. Vamos trocar o jugo. Troca o jugo do mundo pelo de Cristo. Não vai colocar na sua mente, não deixa que o mundo venha seduzir você e dizer, não, venha para cá, meu jugo é suave. Não é, ele é pesado, ele mata, ele rouba a sua alegria, rouba o seu sono, ele rouba aquilo que você mais precisa, que é de paz. Descanse. E Jesus, irmão, ele oferece descanso, paz, alegria para a sua vida, para a sua alma. Então esse, irmão, é o Senhor que servimos. Esse é o Deus que servimos. É o Cristo que fala, aprendei de mim. Aprender. Como vamos aprender de Cristo, irmãos? Lendo a palavra de Deus. Vindo para os cultos, a escola dominical. Nós vamos estar aprendendo sobre Cristo. E quanto mais aprendemos sobre Cristo, mais temos vontade de estar perto dele. Mais essa palavra, vinde a mim, ela chega até nós como um ato de urgência. Nós corremos para os braços de Cristo quando aprendemos dele. Por isso que ele fala, aprendei de mim. Toma meu jugo, mas aprende de mim para você ver. Que lá, irmão, nas Escrituras, aqui que está a palavra de vida eterna. Aqui que está, irmão, a palavra para o descanso para a nossa alma, em meio ao desespero da vida. Não deixe que o sentimento, que a tristeza, que as perdas vem roubar o seu sono, vem roubar a sua vida. Mas lembre, se você é servo de Deus, Ele chama você para descansar, para repousar nele. Então, irmão, troca esse jugo, joga esse jugo fora, esse do mundo, e se deleita no Senhor. Porque, irmão, Ele é humilde de coração, Ele revela o seu caráter, não apenas suas ações, mas sincero, o seu amor para com as pessoas, que todos que vêm até Ele. E outra coisa, irmão, que a gente pode observar aqui, outro ponto que a gente pode observar, é que ele fala que o meu fardo é leve. Um fardo é pesado. Se a gente for analisar um fardo de coisas nas costas, é muito pesado. O mal de Jesus, ele é leve. Olha o que fala no versículo 30. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este versículo, irmão, ele é a conclusão do convite de Jesus. Revela a diferença radical entre o reino de Deus e o sistema humano. Enquanto o mundo ele oferece um fardo pesado,
um fardo que vai levar você à tristeza, ao desânimo, à solidão. Jesus te oferece um fardo leve que vai lhe trazer paz, alegria no seu coração. E ainda ele diz, eu te ajudo a carregar. Então, irmãos, Jesus, ele nos chama para isso, chama aquele povo naquela época para isso, para descansar nele. Porque o povo vivia, irmão, era sufocado. O povo era sufocado pelas leis que o homem falava para eles fazerem. Mas quem falava para eles fazerem não fazia. Carregava as pessoas de julgos e subjugava as pessoas, oprimia as pessoas. E Jesus chega, irmão, dando esperança para a alma daquele povo. E hoje Ele está falando para cada um de nós. Ainda esse convite, ele está vivo, ele continua ainda. Eu convido você, venha até mim, aprendei de mim, venha até mim. Então, irmãos, não perca tempo, mas venha carregar o fardo leve de Cristo. Não deixe que você seja enganado, não deixe que você seja levado para este mundo e ser, irmão, subjugado por ele. A palavra suave não significa ausência de problema ou de algo na sua vida, irmão. Mas o jugo de Cristo não machuca, ele não fere. Mas, pelo contrário, é um jugo que dá paz, alegria e que você tem prazer de carregar. Você tem prazer de andar com Cristo. Você tem prazer de carregar a palavra de Deus. Você tem prazer de viver para Ele. Então, irmãos, é algo que se torna gratificante em nossa vida. Quando aprendemos de Cristo, quando olhamos para Cristo e vamos carregar, que Ele fala, aprendei de mim, o meu jugo é suave. Irmãos, quando aprendemos a palavra de Deus, uma coisa é incrível. A nossa mente ela começa a mudar, nosso coração ele começa a mudar. Aquelas coisas que pesavam o nosso coração do mundo é jogado para fora. E algo novo acontece em nossa vida. A alegria que nós não tínhamos mais, ela volta a ter. O ânimo que nós não tínhamos, ele volta de novo. A paz que nós precisávamos, que saiu de nossas vidas, ela volta de novo. Então, irmãos, vale a pena. Vale a pena aprender de Cristo, carregar o jugo de Cristo. Porque, irmão, ele é leve. Algo leve é uma coisa que você não vai se cansar de carregar. Algo leve é uma coisa que não vai lhe incomodar. Algo leve é uma coisa que você não vai andar 1 quilômetro e dizer, estou cansado, tenho que parar porque está pesado. Se está pesado, não é leve. Então, irmão, Jesus ele nos chama para isso. Para descansarmos, para olharmos para a sua palavra e se deitar nele. Ele fala, acharei descanso para a vossa alma. Irmãos, aqui está a promessa central, o descanso. Jesus oferece o interior profundo e duradouro. Não apenas um alívio emocional, mas, irmão, algo duradouro. Algo que nos faz crescer, algo que nos faz amadurecer a nossa fé e crescer, viver, buscando a Deus. Lembre, irmão, o mundo não nos pode dar o descanso para a nossa alma. O mundo ele não pode nos dar a paz que precisamos, mas a paz que precisamos, ela só está em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Lembre, aprendei de mim. O peso maior, irmão, Jesus já carregou. O peso maior, Jesus suportou. O peso maior veio sobre Cristo, carregando aquela cruz por nós. O peso maior veio sobre Ele, para que nós não pudéssemos carregar esse peso tão pesado. Mas, irmãos, agora Ele nos oferece um peso leve, algo leve para nós carregarmos. Cristo lá na cruz sofreu, carregou, caiu, levantou. Para que nós não pudéssemos carregar esse peso. Veja quão o amor de Deus é tão grande. Quando Cristo ele se ofereceu, irmão, para carregar esse peso. E se você está carregando um peso pesado, que está lhe machucando, Jesus fala, vinde a mim.
vinde a mim, larga isso de mão e venha se deleitar em mim, venha me buscar, venha aprender de mim que você vai ver que eu sou manso e sou humilde de coração. Que o meu coração tem prazer de te ajudar, de te dar alegria em meio à tristeza, ao sufoco da vida. Descansa em Cristo. Vinde a mim, não perca tempo. Ainda o convite ainda está aberto, irmão, para mim e para você, que precisa de alegria, que precisa de paz, que precisa de algo leve para carregar. Jesus, Ele chama eu e você para, irmão, se deleitar nele, porque Ele fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então troque seu jugo. Não carregue do mundo, não compense. O mundo vai te ferir, cada dia mais fere. O mundo vai te afastar de Cristo. O mundo vai prometer algo para você que Ele não vai dar. O mundo vai te oferecer prazer, descanso momentâneo, alegria momentânea, mas que logo depois, quando passar, o peso chega. Mas o de Cristo não. O de Cristo, quando mais nós se aproximamos de Cristo, quando mais aprendemos de Cristo, mais queremos se aproximar do seu jugo. Mais queremos estar caminhando com Ele, porque o fardo dele é leve. É leve. E nunca mais vamos querer dizer assim, Senhor, eu estou cansado de Ti, estou cansado de carregar o Teu fardo, Senhor. Jamais vamos falar isso. Mas o do mundo, sim. Irmãos, a vida cristã, ela tem suas responsabilidades. Jesus deixa isso bem claro. Ele fala, mas eu vou te ajudar a passar por aqueles momentos tão difíceis na sua vida. Às vezes é uma perseguição. Às vezes é uma pessoa que não gosta de você só porque você é crente. Só no fato de você dizer que é crente, as pessoas já julgam você. As pessoas já não gostam de você. As pessoas já querem julgar você, oprimir você, só no fato de você ser o servo de Deus. Mas Cristo, irmãos, Cristo, Ele chama nós. Cristo, Ele tem prazer de nos chamar para descansar nele. Então, irmão, pare e pense para pensar um pouco. O quanto o Senhor, Ele é maravilhoso. O quanto precisamos aprender a viver, irmão, vir buscando ao Senhor. Vinde de mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, para concluirmos, meus irmãos, Jesus não está apenas ensinando uma verdade, Ele está fazendo um convite vivo. Um convite continua ecoando hoje, neste lugar, para cada coração cansado, ferido, sobrecarregado. Ele não chama os fortes, mas chama os cansados. Não chama os perfeitos, mas chama os quebrantados. Então, irmãos, Jesus ele está nos chamando. Talvez nos tenha chegado até aqui carregado, pesos que não foram feitos para carregar, culpas da nossa alma, culpas que nós carregamos no nosso coração, que era já para nós ter abandonado isso, porque o Senhor já nos perdoou, já pedimos perdão pelos nossos pecados, o Senhor perdoou, tirou de nós esse jugo e esse peso, e nós ainda continuamos com o coração aguicular, lembrando do passado, e vem o peso. Mas Jesus, irmão, está chamando para que você passe disso, deixe isso de lado e viva a nova vida. Então, irmão, que Deus nos abençoe, que o Senhor possa nos ajudar. E lembre que o Senhor está chamando, vinde a mim. Todos, não é um, não é dois, mas todos que estão cansados e sobrecarregados. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, irmãos. Amém.